Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre carboidratos. E na aula passada a gente estava conversando sobre essa tabelinha e eu vou revisar alguns pontos. Bom, primeira coisa, carboidratos são chamados de açúcares e também podem ser chamados de glicídios. Os carboidratos, eles podem ser classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Nós estamos primeiro nessa primeira classificação, que são os monossacarídeos. Eles são os menores açúcares que existem e eles têm de 3 a 7 átomos de carbono. Então, se um açúcar tem 6 carbonos, se está de 3 a 7, vai ser um monossacarídeo. Se um açúcar tiver 4 carbonos, se está de 3 a 7, vai ser um monossacarídeo, ok? Então, aqui nós temos açúcares com 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos e 7 carbonos. Como são de 3 a 7 átomos de carbonos, eles podem ser classificados como monossacarídeos. Tudo bem? Só que olha só a notícia boa, nós não vamos precisar estudar todos eles. A gente só vai precisar estudar os monossacarídeos de 5 carbonos e os monossacarídeos de 6 carbonos. Os de 5 carbonos são chamados de pentoses, né? Pentose, você lembra do número 5, então são 5 átomos de carbono. E os carboidratos, os monossacarídeos com 6 carbonos, que são as hexoses. Então, hexose você lembra de 6 carbonos, ok? Então, com relação às pentoses, o que nós precisamos saber? Quando a gente falar de pentose, a gente tem que lembrar de material genético. Quais são os tipos de materiais genéticos que nós temos? Nós temos o DNA. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Aqui eu só quero colocar já para vocês já irem fixando. Então, quando a gente falar de pentose, nós vamos lembrar de material genético. Nós temos o DNA e o RNA. Se eu perguntar em prova assim, ó, existe açúcar no DNA? Vocês vão dizer que sim. Existe açúcar no RNA? Também. Que tipo de açúcar? É um monossacarídeo de 5 carbonos. E se é um monossacarídeo de 5 carbonos, esse açúcar é uma pentose. Então, se eu perguntar se tem açúcar no material genético, isso é verdade. Que tipo de açúcar? Pentose. Ou seja, é um açúcar de 5 carbonos. Isso quer dizer que o material genético seja um açúcar? Não. O DNA e o RNA, ele tem um açúcar, só que ele não é considerado um açúcar. São tipos de ácidos nucleicos, que é outra coisa. Então, cuidado com isso, tá? O DNA e o RNA contêm açúcar de 5 carbonos, ou seja, contém pentose. Com relação às hexoses, são açúcares de 6 carbonos e nós temos aqui basicamente 3 tipos de hexoses. Nós temos a glicose, nós temos a frutose e nós temos a galactose. Deixa eu só fazer um esqueminha aqui do lado para vocês já irem fixando. Então, com relação às hexoses, nós temos a glicose, nós temos também a frutose e nós temos também a galactose. Nesse primeiro momento, galactose. Nesse primeiro momento, eu só quero que vocês organizem isso na cabeça de vocês. De 3 a 7 carbonos são os monossacarídeos. Só que quais são os monossacarídeos que nós vamos estudar? As pentoses e as hexoses. As pentoses, elas estão se referindo a quem? Aos materiais genéticos.
DNA e RNA, mas não quer dizer que DNA e RNA seja açúcar. Cuidado com isso. DNA e RNA são ácidos nucleicos, mas que contêm açúcar na sua composição, ok? As hexoses são açúcares de 6 carbonos e quais são eles? Glicose, frutose e galactose. Glicose é um monossacarídeo de 6 carbonos. Frutose também é um monossacarídeo de 6 carbonos. E galactose também vai ser um monossacarídeo de 6 carbonos. E percebam que eles têm a mesma fórmula. Olha aqui do lado. C6, 6 carbonos, H12, O6. Então, já que eles têm a mesma fórmula, o que eles têm de diferente? É somente a posição desses átomos que vai mudar. Essa questão de posição de átomos, isso aí a gente estuda lá no ensino superior. Então, não vou entrar em detalhe aqui na nossa aula, ok? Mas o que eu quero ressaltar é que glicose, frutose e galactose têm a mesma fórmula molecular. Então, vamos passar para o próximo slide. E aqui a gente entra com mais detalhe nas pentoses, que são açúcares de 5 carbonos. Então, o que eu disse para vocês? Pentose, você lembra de material genético. Nós temos dois. Nós temos o RNA e o DNA. Eu falei para vocês também que nesses materiais genéticos contém açúcar. Se eu disse que contém açúcar, quer dizer que tem outras partes nesse DNA e nesse RNA, ok? Então, aqui, ó, o que vai determinar aquele composto de DNA ou RNA? Acompanhe aqui na imagem comigo. Nós temos no material genético, de forma geral, tá? Nós temos um grupo fosfato, que é representado por essa bolinha. É só para vocês saberem, isso aqui a gente vai estudar lá na aula, lá na frente. Nós temos o fosfato, nós temos a pentose, que é o assunto da nossa aula de hoje. Pentose é o açúcar de 5 carbonos que tem no DNA e no RNA. Mas nós temos também uma base nitrogenada. Então, o que é o material genético? É composto de quê? É composto de um grupo fosfato, de uma pentose, de um açúcar e de uma base nitrogenada. Nessa aula, nós vamos falar do açúcar, que é a pentose, que é o açúcar de 5 carbonos. Mas se eu perguntar assim, qual que é o nome do açúcar que tem no RNA? Qual que é o nome somente dessa parte azul aqui, ó, do RNA? É chamado de ribose. De novo, qual que é o nome do açúcar que tem no RNA? É chamado de ribose. Qual que é a fórmula do açúcar de 5 carbonos que a gente aprendeu no slide anterior? C5H10O5. Lembra que eu falei que o hidrogênio é sempre o dobro do número de carbonos? Então a regra é essa, C5H10O5. A ribose é o açúcar de quem mesmo? Do RNA, tudo bem? Agora, o DNA tem praticamente a mesma composição. O que o DNA vai ter então? Ele vai ter também um grupo fosfato, vai ter uma pentose, que é o açúcar, e vai ter também uma base nitrogenada. Da mesma forma, o que a gente vai falar aqui hoje? Somente do açúcar, do DNA, da pentose. Se eu perguntar qual é o nome do açúcar do DNA, o nome já vai mudar. Qual que é o nome do açúcar do DNA? Ele vai ser chamado de desoxirribose. Então, o nome dessa parte azul aqui do DNA vai ser chamado de desoxirribose. E essa parte azul do RNA vai ser chamado de quê? De ribose. Tudo bem até aqui? Ok. Vamos para a fórmula? Eu falei com vocês que a ribose, que é o açúcar do RNA, a fórmula é o seguinte, C5H10, que é o dobro,
O5, que é o mesmo número de carbonos. Lembra que eu ensinei para vocês como montar o açúcar? Agora vamos para o açúcar do DNA, da desoxirribose. Qual é a fórmula dela? C5, porque é uma pentose, tem que ter 5 carbonos. Hidrogênio é sempre o dobro, vai ser 10. Só que perceba, o açúcar do DNA, ele é uma exceção à regra. Por que ele vai ter um oxigênio a menos? Porque o normal seria ser O5, igualzinho no RNA, certo? Só que por que no DNA a gente tem uma exceção? Por que no DNA nós vamos ter um oxigênio a menos? Pessoal, por um motivo muito simples. O DNA, ele é mais importante que o RNA. Ele é o chefe da célula. Ele comanda todas as funções dentro de uma célula. E o oxigênio, ele é um agente que vai destruir substâncias, ele oxida com mais facilidade, ele estraga mais fácil uma substância, um produto, uma célula, de forma geral. O oxigênio, ele é um agente oxidante. Isso quer dizer que quando uma molécula tem menos oxigênio, ela acaba ficando mais estável, ela consegue viver por mais tempo. Por isso que a natureza fez o DNA com um oxigênio a menos. Agora eu quero falar para vocês uma informação muito curiosa. O oxigênio, ele é muito importante para as nossas células, porque sem ele a gente não conseguiria produzir energia para as nossas células, para fazer a respiração celular, que a gente vai ter uma aula lá na frente sobre isso. Só que o oxigênio acaba degradando substâncias, degradando até mesmo o DNA. Por isso que depois de um tempo algumas pessoas podem ter doenças como Alzheimer, ok? E o oxigênio também causa o envelhecimento das nossas células. Então, só pelo fato da gente respirar o oxigênio, naturalmente a gente vai envelhecendo. Tudo bem? É claro que tem algumas vitaminas, como a vitamina C, por exemplo, que pode evitar um pouco essa oxidação, pode reduzir. Mas a questão do envelhecimento é algo inevitável, porque a gente precisa desse elemento para a gente viver, para a gente poder respirar, ok? Então, por que a desoxirribose, que é o açúcar do DNA, por que ele é exceção à regra? Por que ele tem um oxigênio a menos? Para ele ser mais estável, ok? Vamos para o próximo slide, então. Nós falamos das pentoses, açúcares de 5 carbonos, que é a ribose do RNA e a desoxirribose do DNA. Lembrando que a desoxirribose tem um oxigênio a menos. Agora nós vamos para a hexose, ok? Para as hexoses, açúcares de 6 carbonos. O que a gente aprendeu? Que são 3 açúcares de 6 carbonos que a gente precisa memorizar. A glicose, a frutose e a galactose. Esses açúcares, eles são monossacarídeos de quantos carbonos? De 6 carbonos. Então, a glicose vai ter 6 carbonos, a frutose também e a galactose também. Todos eles são o quê? Monossacarídeos. A glicose é a principal fonte de energia das nossas células. A frutose é o açúcar das frutas e a galactose ele vai ajudar a produzir o açúcar do leite. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é memorizar os monossacarídeos de 6 carbonos, porque no próximo slide nós vamos aprender a combinar eles para formar os disacarídeos. Então, vamos lá, vamos repetir comigo. Os monossacarídeos de 5 carbonos são a ribose, presente no RNA, e a desoxirribose, presente no DNA. Os monossacarídeos de 6 carbonos são glicose, frutose, açúcar das frutas, e galactose. Cuidado, é galactose, não é lactose, ok? Galactose é o monossacarídeo. E vocês vão aprender daqui a pouquinho que lactose é disacarídeo. Muito cuidado com isso aqui,
Então, monossacarídeos de 6 carbonos, glicose, frutose e galactose. E a partir desses monossacarídeos, todos eles são monossacarídeos, através deles a gente pode fazer combinações formando os disacarídeos, que é o assunto que a gente vai aprender agora. Então, aqui eu passei para o próximo slide. Nós vamos falar agora dos oligossacarídeos. Oligossacarídeos são poucos monossacarídeos juntos. Então, aqui nós podemos ter de 2 a 20 monossacarídeos, ok? Então, a gente pode pegar aqueles monossacarídeos que a gente acabou de aprender, unir vários deles e formar o oligossacarídeo. Só que nós temos de 2 a 20. E para nossa sorte, para todos nós precisamos aprender só aqueles oligossacarídeos que têm 2 monossacarídeos. Então, cuidado com isso aqui. Olha bem para esse quadrinho. Nós temos aqui, ó, glicose, frutose, galactose. Isso aqui te lembra o quê? Os monossacarídeos que a gente acabou de estudar, certo? Lembra que eu falei? Gente, grava essas hexoses aqui, os monossacarídeos de 6 carbonos, que é a glicose, frutose e galactose, porque vocês vão precisar desses nomes para formar os disacarídeos. Disacarídeo é um tipo de oligossacarídeos, tá? Então, dentre vários oligossacarídeos, a gente só vai aprender um, que é o disacarídeo. Quanto nome, né? Mas a gente vai repetir, vamos relembrar, não vai ter problema com isso. Então, vamos lá. O que é um disacarídeo? Di, te lembra que número? 2. Então, são 2 o quê? 2 monossacarídeos. Então, como que a gente vai formar um disacarídeo? A gente vai pegar 2 monossacarídeos e vai juntar. Então, olha o macete que eu vou falar para vocês agora. Para a gente formar um disacarídeo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar a palavra glicose na frente de cada um deles. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever primeiro, ó, glicose, glicose e glicose. É a primeira coisa, é um macete. Depois que vocês escreverem glicose 3 vezes, vocês vão colocar na frente aqueles monossacarídeos que a gente acabou de aprender. Quais são os monossacarídeos de 6 carbonos mesmo, que eu pedi para vocês gravarem? Glicose, frutose e galactose. Tudo bem? Então, olha o macete. Para a gente descobrir o disacarídeo, primeira coisa, coloca a glicose 3 vezes. E depois? Depois, na frente, vocês vão colocar os monossacarídeos de 6 carbonos. Glicose, frutose e galactose, ok? Então, o que a gente vai formar a partir disso? Olha só. Glicose mais glicose, o que eu acabei de fazer? Eu juntei 2 monossacarídeos. Aqui, ó, esse monossacarídeo que é glicose e outro monossacarídeo que também é glicose. Monossacarídeo mais monossacarídeo, eu formei então um disacarídeo. Glicose com glicose, eu formo um disacarídeo chamado de maltose. Maltose é o açúcar presente em cereais como cevada para a produção de cerveja. Glicose mais frutose, que é o açúcar das frutas, e a gente produz um disacarídeo chamado de sacarose. Sacarose é o açúcar de cozinha, que veio da cana-de-açúcar, tudo bem? E aqui o nosso terceiro exemplo, a gente tem glicose mais galactose, a gente forma lactose, que é o açúcar do leite. Então, cuidado com isso aqui. O disacarídeo é lactose. Monossacarídeo, nós temos glicose e galactose. Quando a gente une esses 2 monossacarídeos, a gente forma um disacarídeo, que é a lactose.
É muito nome que a gente tem, mas com o tempo a gente vai fixar, a gente vai repetir, fazer questões e vocês com certeza vão se dar bem nas provas. Pessoal, então agora a gente para por aqui para a aula não ficar muito longa. Na próxima aula a gente vai falar sobre polissacarídeos, um dos assuntos mais importantes dessa matéria. Bons estudos e eu aguardo vocês lá.